Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um De Bem com você. Aqui no Brasil, a gente não tem os números exatos, mas as estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Acredita-se que que uma a cada 1.700 mulheres no país tem a doença. Dessa forma, em uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, nós teríamos cerca de 4 mil pessoas com lúpus e aqui em Belo Horizonte, aproximadamente 1.500 pessoas. Nesse programa, nós vamos entender um pouco mais sobre o lúpus. Por ser uma doença do sistema imunológico que é responsável pela produção de anticorpos e organização de mecanismos de inflamação em todos os órgãos, quando a pessoa tem lúpus, ela pode ter diferentes sintomas e em vários locais do corpo. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto são o reumatologista Felipe Didier. Ele integra as equipes de reumatologia do Biocor Instituto e Hospital Veracruz e é responsável pelo setor no Hospital Eduardo de Menezes, da Rede FEMIG, e também preceptor na Santa Casa de Belo Horizonte. Também participa do nosso programa a consultora de imagem Camila Evan, que tem lúpus há 7 anos. Olá, doutor, Camila, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa e muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada. Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele conceituar e para a Camila vir paralelamente contando a experiência dela e assim a gente vai tentar fazer uma conversa, na medida do possível, leve e informativa sobre o assunto, ok? Ok. Queria que o senhor contasse para a gente então o que é lúpus. Bom, lúpus é uma doença autoimune, ou seja, ela é uma doença que não é contagiosa, você não pega lúpus de alguém ou você não passa lúpus para alguém. É uma doença causada pela disfunção, um erro no nosso sistema imunológico, onde as células de defesa do próprio corpo atacam as próprias estruturas. E por isso você tem uma variedade de sintoma que vai variar de acordo com o órgão mais acometido. Né? É uma doença reumatológica, é muito comum em mulheres, principalmente em idade fértil, que a gente fala, que seria entre os 15 a 20 até os 50 anos aproximadamente. Né? Ainda pouco conhecida em relação à população geral e até em alguns médicos. Camila, e você, o que era o lúpus para você antes, né, no início? Creio que como muitas pessoas, algo desconhecido, algo novo que me gerou muito medo. Eram poucas as informações quando eu descobri, até mesmo para ter a certeza do diagnóstico, foi um processo muito longo, de mais de 2 anos. Passei por diversos reumatologistas, muitos deles também desconheciam os sintomas, até porque não existe ainda, o doutor pode confirmar, um exame que atesta com certeza o lúpus. Então foi muito difícil para mim, desde os primeiros sintomas, né, até a descoberta. E doutor, são sintomas que se confundem, né, com de várias doenças? Sim, como eu disse, o lúpus ele pode manifestar de várias maneiras de acordo com o órgão acometido. Então, é natural que se confunda com várias doenças, com o próprio Covid, e isso gera uma confusão, isso gera um atraso no diagnóstico e torna mais difícil você fazer um reconhecimento precoce e iniciar um tratamento correto. E até porque, como a Camila mesmo disse, o diagnóstico é muito difícil. Não é simples, mesmo para nós que somos especialistas, não existe um exame que você pede, ele vem positivo e o lúpus está diagnosticado. Não, existe uma série de considerações, sintomas clínicos, e na verdade é uma combinação de sintomas clínicos com alguns exames que são associados ao lúpus, mas não são específicos. Portanto, eles podem vir positivos em outras condições, que acaba gerando mais confusão ainda. E Camila, quais foram os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada com você? Eu comecei a sentir muito edema pelo corpo, fraqueza, uma fadiga muito grande. E ficou mais evidente quando eu comecei a sentir muita dor nas mãos.
Minhas mãos falhavam até mesmo para pegar um copo. E os médicos começaram a imaginar que seria a síndrome do túnel do carpo, por eu fazer muita atividade física. E aí atestamos que não através de exames de ultrassonografia e passamos para os outros exames mais específicos, porque o primeiro exame que eu fiz, que gerou toda a desconfiança, foi um exame chamado FAM. E nele deu reagente e aí o médico me disse que eu teria algum problema reumatológico que precisava ser aprofundado através dos exames de sangue. Uhum. E aí, como que foi essa busca de médico em médico? Eu creio que a história é grande, mas vamos tentar resumir. Mas eu creio ter passado em torno de uns 10 médicos, fazendo muitos exames, e meus exames não apresentavam nada, nenhum exame de anticorpo dava reagente. Então, isso tornou mais difícil ainda, só que os meus sintomas foram aumentando. Dos edemas, eu comecei a ter muita taquicardia, comecei a ter que ir para o hospital, assim, praticamente toda semana eu ia para o hospital, porque eu tinha muito inchaço. Então, todos os médicos imaginavam que eu tinha algum problema renal. E meu rim, no ultrassom também não dava nada, exames de urina, tudo dava tudo ok. Então, esses sintomas foram evoluindo, mas sem atestar nada clinicamente nos exames. É assim mesmo, doutor? A história da Camila é exatamente a história que a gente costuma ver na jornada do paciente com lúpus. É aquele paciente que começa a apresentar um sintoma mais inespecífico, não tão característico da doença, pensa-se em outros diagnósticos, como a síndrome do túnel do carpo ou outros problemas. Esse paciente passa para um médico, passa por outro médico, passa por 10 médicos, até que algum médico resolve pedir os exames que estão mais associados ao lúpus, onde o FAM é um exame muito importante para nós, que embora não seja um exame específico do lúpus, é um exame bastante associado. E a partir dele, sim, levanta uma suspeita em relação aos sintomas que a Camila apresentava, e daí é aprofundado nessa investigação onde se chega a um diagnóstico. Esse exame do FAM, Ana, é muito importante dizer, porque é um exame que frequentemente gera uma confusão. É um exame associado ao lúpus, é talvez o principal exame, porém ele não é exclusivo do lúpus. Ele pode aparecer positivo em várias doenças, reumatológicas ou não, e também em população saudável. Em mais ou menos 20% da população mundial tem esse exame positivo e não tem doença. Então isso gera muita confusão. Ele é apenas um marcador de autoimunidade. Todo mundo tem autoimunidade. Se essa imunidade vai gerar uma doença ou não, são outros 500. Aí sim a pessoa está doente, a pessoa desenvolve sintomas. Mas algum grau de autoimunidade ou autoanticorpo, todo mundo tem. E esse exame muitas vezes detecta isso, sem que haja doença. Sim. E como acontece nesse caso aí da Camila, né? Quando que começa a vir um start, alguma coisa de que tem alguma coisa relacionada ao lúpus? Porque isso deve atrapalhar o tratamento de tanta gente deve chegar numa condição mais grave, né? Porque não conseguiu fazer o diagnóstico antes. Como que é isso, assim, depois desses 10 médicos, desses 2 anos de pesquisa, que inclusive ela tem uma história, você fez a sua pesquisa por conta própria e meio que chegou ao diagnóstico por conta própria, né? Foi, e várias vezes eu trazia esse diagnóstico, essa discussão para os médicos aos quais eu ia consultar, e nenhum deles aceitava, falava que eu estava procurando um problema para mim. Porque os meus exames de anticorpos, tudo dava sempre negativo. Então, realmente parecia algo da minha cabeça, mas os sintomas, eu lia muitas histórias, muitos relatos das pessoas, como que era o processo da descoberta. E eu me identificava muito com tudo, né? Principalmente a dificuldade de fazer coisas que para mim antes eram simples. O cansaço era muito grande e eu não tinha motivação para isso. Cheguei aí em cardiologista a fazer vários testes no coração, e estava tudo normal, que poderia ser esse cansaço. Eu não sei se eu fui clara na pergunta, mas a questão é essa, né? O que um médico, depois de tanto tempo, vai juntando uma pecinha na outra e dá o start que pode ser? É bem isso. O médico que conhece o lúpus, né, aí o reumatologista é o especialista, mas clínicos, de forma geral, eles conhecem a doença. Ele tem que ter a sagacidade de conseguir juntar as peças desse quebra-cabeça para formar o diagnóstico. Então a Camila veio apresentando uma peça de cada vez. É uma dor na junta, é uma fadiga, apareceu o exame do FAM positivo,
Então, quando você olha isso de uma forma geral, de uma forma ampla, você consegue ver que não são coisas independentes, estão tudo dentro de uma coisa só. E aí você faz o diagnóstico. É quando você associa os sintomas característicos da doença com as alterações laboratoriais que são características da doença. Nem sempre com os anticorpos positivos, como ela disse. Normalmente eles são positivos, mas nem sempre. Então é possível você ter a doença mesmo com os anticorpos positivos, de acordo com os sintomas. Camila, e você me contou que foi a mancha no rosto, que foi assim, a gota d'água? Sim, foi porque eu conheci um rapaz que a esposa dele tinha falecido há alguns meses com lúpus e ela tinha a mancha muito forte. E ele me viu um dia e falou, você tá com uma mancha igual a da minha esposa. E isso aí me deu mais certeza ainda de que eu tinha o lúpus. E aí quando eu cheguei aí ao médico e essa mancha começou a ser mais evidente, os meus exames de sangue já começaram a ter os anticorpos reagentes e eu já tive o primeiro órgão afetado, que foi o rim. Então, o final, que foi algo que teve um agravante a mais, né? Eu creio que a mancha também, ela surgiu porque já estava numa situação mais agravada. E então ficou mais fácil, mais certeiro o diagnóstico, mais assertivo. E que mancha é essa que nós estamos falando? Uma das principais manifestações do lúpus são as lesões de pele, que são diversas lesões de pele, não é uma lesão típica e característica da doença. A mais associada é o que a gente chama de Hashimoto's, talvez tenha sido o caso da Camila, que é uma lesão vermelhinha aqui na região das bochechas, ou região malar, como a gente chama, que costuma surgir em algumas condições, sobretudo quando você tem uma incidência do sol. Essa mancha, é a que a gente chama de asas de borboleta, é a mais associada à doença, a mais característica da doença e pode ser confundido com rosácea, que dá uma condição muito parecida, mas, como eu disse, se você juntar essa peça às outras peças do quebra-cabeça que a Camila citou, aí sim você tem que pensar no diagnóstico de lúpus. Então, a gente vai parar a nossa conversa aqui, que tem muita coisa ainda para a gente falar, daqui a pouquinho a gente retoma. Nós vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho e já já nós voltamos. Hoje eu converso com o Dr. Felipe Didier e também com a Camila Eva e o nosso tema é lúpus. Estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir com o nosso programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, contribui e nos ajude. Hoje o De Bem com Você está falando sobre lúpus. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o médico reumatologista Felipe Didier e a consultora de imagem Camila Eva. Gente, então, seguindo aí na conversa, acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio bacana, né? Camila, como é que foi quando você chegou no consultório e confirmou o diagnóstico? De certa forma, foi um alívio, já que ninguém falava? Foi um alívio porque eu imaginei que ali eu ia encontrar, então, o direcionamento correto, o tratamento. Mas como era uma situação nova e me gerava muita angústia, muito medo e eu me sentia muito incapacitada, porque eu deixava ali de ter a minha vida normal, deixava de conseguir fazer várias coisas que antes para mim eram simples, principalmente atividade física. Eu comecei a ter uma fadiga muito grande que me impedia até mesmo de levantar de uma cadeira de forma simples. E eu fui atestada também com a doença, como a doutora que me atende disse, é uma doença oportunista que veio junto com o lúpus chamado polimiosite. Então eu tive um diagnóstico de duas doenças ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que foi um alívio, aumentou mais ainda esse medo. Doutor, é comum quando se chega ao diagnóstico ter outra doença já associada? Não é comum, mas também não pode dizer que é raro de acontecer. Tá? O mais comum é que a pessoa tenha o diagnóstico de lúpus apenas, porém algumas doenças podem vir associadas.
A polimiosite é um tipo de reumatismo onde você tem uma inflamação nos músculos, né, que gera uma fraqueza muscular muito importante, que pode sim vir associada, embora não seja tão comum, mas existe assim outras doenças reumáticas que podem vir com o que a gente chama de sobreposição. A síndrome de Sjögren é uma delas. A fibromialgia, apesar de não ser uma doença inflamatória nem autoimune, é muito comum vir associada ao lúpus e os sintomas são parecidos, que acaba gerando às vezes mais confusão. Mas podem sim vir uma sobreposição de duas doenças ao mesmo tempo. E no caso da Camila, ela começou com esses sintomas então de fraqueza, né? A Ou fadiga não? que eu sentia. Depois passou para essa fadiga muscular. Que foi aí que eu fui impedida de fazer atividade física, porque é como se o meu músculo estivesse desfazendo mesmo. Então, quanto mais eu fazia atividade física, mais eu esforçava, vamos dizer assim, o músculo, e isso não gerava um resultado positivo. E atividade física sempre indicada na manutenção da saúde. Como que fica num caso como esse da Camila, que ela não tinha ainda o diagnóstico e teve que parar de fazer? Isso ajuda a progressão da doença ou nesse caso era necessário? Não há evidência na literatura médica de que uma atividade física piora uma condição inflamatória muscular, como a polimiosite, por exemplo. Pelo contrário, nós encorajamos o paciente a procurar fazer no limite dele, de acordo com a tolerância de cada um, o mais precoce possível e entrar num programa de atividade física, leve, se for o caso, uma reabilitação, posteriormente partindo para um exercício de intensidade maior. Para algumas doenças, como a fibromialgia, por exemplo, o exercício físico ele não é apenas recomendado, ele é mandatório, porque ele é a principal peça do tratamento. Então, o paciente que tem fibromialgia e não pratica atividade física dificilmente vai melhorar. Não é com remédio que se trata essa doença. Já nas miopatias inflamatórias, como a polimiosite, o exercício está indicado sim desde o começo, mas sempre respeitando o limite do paciente. E também tendo uma adaptação, talvez, da atividade, né? Claro. Com A pessoa tem que se adaptar ao limite de cada um, né? Forçar demais não é benéfico, provavelmente vai trazer dor e não há ganho com isso. Tá certo. Bom, e as causas do lúpus ainda não são bem esclarecidas, né? Elas estão bastante difusas. E aí a gente vai ver um vídeo que mostra o que está envolvido nisso. As causas da doença não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que as mulheres são os principais alvos. Isso porque há uma relação com o hormônio estrogênio que começa a ser produzido após a primeira menstruação. Os pacientes, em geral, eles começam a perder peso, lesões em pele na região de exposição solar, porque a gente sabe que o sol é muito importante para a manifestação dessa primeira estimulação da formação do autoanticorpo. A queda de cabelo é bastante importante, dor articular, podendo até acometer órgãos muito importantes. Então, é uma doença de milhões de sintomas. Por ter sintomas tão abrangentes, para se diagnosticar lúpus, é preciso se basear na história clínica do paciente e em exames de sangue, incluindo testes de anticorpos como o FAM. Em alguns casos, ainda é necessário a realização de biópsias. Caso seja confirmada a doença, é hora de começar o tratamento. Então, é mais ou menos o caminho que a gente falou no início do programa, né? Exatamente. Algo aí a acrescentar, doutor? A biópsia nem sempre é necessária, né? Acrescento que assim, são poucos os casos. Geralmente a gente lança a mão da biópsia quando há uma dúvida diagnóstica e onde se confunde com outras doenças, a gente tem que fazer a diferenciação entre o diagnóstico tal e o diagnóstico do lúpus para poder fazer o tratamento. Imagino que a Camila não tenha feito biópsia. Não, mas já foi indicado, mas não chegou a ser necessário. Muitas vezes não é necessário. Basta um conjunto de sintomas com um conjunto de alterações laboratoriais, você já tem os dados suficientes para fazer um diagnóstico. E aí, o vídeo mostra que as mulheres são mais propensas por uma questão hormonal. O fator genético também influi? Influi. A condição hormonal, sim, é um dos principais fatores. Não é à toa que é uma doença, sobretudo de mulheres em idade fértil, onde o hormônio estrogênio está em níveis mais altos, mas o fator genético influencia, sim. Existem já na literatura genes que foram identificados que estão associados ao lúpus. Então, é comum ver pacientes com parentes de primeiro grau até segundo grau que têm a doença, ou seja, né, compartilham a mesma genética. E, enfim, é isso aí.
E você, Camila, tem outros familiares com lúpus? Com lúpus não, mas com algumas doenças reumatológicas. Artrite, artrose sempre estão ali entre a minha família, no parte da minha mãe. Isso é um fator de atenção ou não necessariamente? É um fator de atenção. Quando a gente fala em doenças autoimunes, a gente está falando sim de uma predisposição genética. Portanto, se há predisposição genética, a gente tem que abrir o olho para os parentes, sobretudo aqueles de primeiro grau. Muitas vezes não é a mesma doença. Uma mãe com lúpus aumenta a chance da filha ter lúpus? Sim, compartilham a mesma genética. Mas às vezes a mãe tem uma doença de tireoide, como o hipotireoidismo, que é muito comum. E se for o hipotireoidismo autoimune, assim, a filha tem uma maior chance de desenvolver doenças autoimunes de forma geral, o lúpus, uma delas. E o senhor falou aí das mulheres, mães e filhas, não sei se é o caso da Camila, mas é recomendável ou não que uma mulher com lúpus engravide? Quais são os riscos? Gravidez e lúpus são coisas que não combinam muito bem. A gente que é reumatologista perde os cabelos quando isso acontece. Por quê? Porque o lúpus, durante a gravidez, ele tem uma tendência de se rebelar, de entrar em atividade. Então, exige sempre um acompanhamento de alto risco da gravidez por parte do obstetra e também na nossa parte da reumatologia. A gente acompanha esse paciente bem de perto, com bastantes consultas frequentes, porque é um período de instabilidade. Pode engravidar? Claro que pode. Só que existe um momento melhor para engravidar. Quando a doença está ativa, a doença está atacada, doses altas de medicação, não é o melhor momento para engravidar. Qual que seria? Quando a doença estiver em remissão, controlada, com baixas doses de medicação, sem medicações que possam causar algum mal para o neném, aí sim, essa gravidez pode acontecer e a gente faz um acompanhamento de perto disso. E Camila, hoje em qual fase da doença você está? Você está numa fase mais estável? Estou. Como é que foi esse caminho? Estou em processo de remissão há quase 1 ano, estou em processo de desmame, mas tomo ainda alguns remédios bem fortes e um desses que não é aconselhado engravidar por causa da má formação. Então, é algo assim que eu e a minha médica conversamos sempre, ela me dá essa liberdade para deixar em aberto para ela o momento que, se eu quiser, para nós trabalharmos em favor disso. E hoje eu tomo poucos dos remédios que eu já tomei, mas é algo que já faz parte da minha rotina e espero ficar agora livre deles, porque, querendo ou não, eles têm reações adversas, não me atingem tanto, mas em algumas pessoas sim. Então, é algo que remédio, quanto mais a gente não depender deles, melhor. Então, eu faço de tudo para não depender deles hoje mais. Então, é possível ficar livre dos remédios? É possível. Possível sim. Não são todos os casos, mas os casos mais leves, principalmente, é possível ficar com doses muito baixas ou até mesmo sem remédio. E no caso, Camila, você disse assim, do medo, né? Quando você soube do diagnóstico, ainda mais que não era uma doença, mas eram 2. Sim. Um dos medos foi em relação, eu vi ali no vídeo que fala da questão da perda de cabelos, né? Isso te afetou? Porque mulher e cabelo estão lá unidos e o doutor deve ter muitos casos desse tipo no consultório. Queria que você contasse essa história e aí a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco o doutor fala. Além dos edemas, eu inchei muito, ganhei muito peso, quase 20 quilos em pouco tempo. O cabelo caía muito e isso me incomodava bastante, eu sempre tive o cabelo muito longo. E durante esse tempo aqui na frente, eu estava praticamente com calvície. Então isso me incomodava bastante e o meu medo maior era porque todos os remédios que eu tomava, as reações adversas, a primeira coisa que me chamava atenção era a queda capilar. E esse medo se tornou tão grande que eu resolvi não fazer o tratamento. Por essa questão das reações adversas, eu preferia encarar ali os sintomas que eu estava do que encarar o tratamento e na minha cabeça ali eu ia piorar a minha situação. Então o medo me criou uma autossabotagem muito grande. Mas durante muito tempo eu fiquei, vamos dizer assim, cerca de 7, 8 meses, bem debilitada
Eu abandonei emprego, estudos e me entreguei realmente para a doença. E chegou um momento que eu, nesses 7 meses, só deitada em casa, em quadro de depressão, eu resolvi não deixar aquilo ali tomar conta de mim mais, voltei à médica e resolvi retomar o meu tratamento, que é o que eu estou até hoje, desde agosto de 2017. Claro que nesse tempo eu tive bastante, assim, vamos dizer, crises, momentos em que eu me cansava daquilo. Tinha manhãs que eu tinha que tomar entre 14 e 16 comprimidos e aquilo ali me cansava, porque era uma rotina que eu não queria. Mas foi necessário para eu chegar no que eu estou chegando agora, né, que é o processo de remissão e as chances de eu não precisar dos remédios mais. Claro, o lúpus não tem cura, mas enquanto eu conseguir fazer todo esse processo que eu faço hoje eu já faço atividade física, controlo muito com a alimentação, faço também terapia e isso ajuda bastante. Ok. Então a gente vai para mais um intervalo, na volta a gente vai falar aí desses aspectos emocionais que a doença traz. E hoje a gente está conversando sobre lúpus. Participam aqui com a gente o Dr. Felipe Didier e também a Camila Evan. Nós voltamos já. Estamos de volta com Hoje Bem com você e nós gostaríamos de te convidar a nos escutar em outras plataformas. Nós estamos agora no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar lá o Spotify e começar a nos ouvir. E hoje a gente está conversando sobre lúpus. Participa da nossa conversa o reumatologista Felipe Didier e a Camila Evan, consultora de imagem. Doutor, deixei a fala da Camila no ar, né, antes do intervalo, justamente para a gente voltar falando desses aspectos emocionais no tratamento. Os remédios são muito agressivos, como ela mesma citou, né? E aí uma coisa vai levando a outra, né? Sim, os remédios, como todo remédio, têm efeitos colaterais. E os remédios para o lúpus não são diferentes. Eles têm efeitos colaterais que são muitas vezes bem incômodos para o paciente, o que dificulta a adesão ao tratamento. E a queda de cabelo, como a Camila citou, tanto é um sintoma da doença, como é um efeito colateral, e a gente sabe que para as mulheres, sobretudo, isso é muito importante, porque mexe com a autoestima, mexe com o psicológico. E aí a gente, como médico, a gente tem que ter uma empatia e uma compreensão muito grande para poder entender esse lado do paciente, fazer um acolhimento. E isso é muito importante no tratamento. O lúpus, como você falou mais cedo, Ana, ele não tem uma causa identificada. Mas existem gatilhos ambientais que fazem com que a doença surja e fazem com que a doença que estava em remissão entre em atividade. Desde uma infecção, ou algum abalo emocional, ou alguma alteração psicológica, por exemplo. E então é importante que o paciente ele tenha essas questões psicológicas resolvidas e esteja bem. Naquele momento que o paciente recebe a notícia do diagnóstico, aquilo naturalmente causa um abalo emocional, eventualmente se surge alguma complicação ou gravidade da doença, a gente tem que estar tratando não só a parte orgânica, mas tem que fazer também uma abordagem psicológica. Sempre recomendo um psicoterapeuta junto, para poder tentar manter o organismo em um maior tempo em equilíbrio. Isso está associado, sim, a uma melhor resposta ao tratamento e um melhor desfecho. E o senhor falou aí do psicoterapeuta, em alguns casos deve ser necessário, inclusive, um psiquiatra para entrar com apoio de medicação, né? Pode ser que sim. E como fazer? Eu dei o exemplo do psiquiatra, mas é claro que outras patologias podem estar aí associadas de outras áreas. E qual que é o desafio do médico nessa hora de um remédio não interferir na ação do outro remédio? Ah, sim. É um equilíbrio que a gente analisa diariamente, várias vezes ao dia, né? Em geral, não é um único remédio que trata o lúpus e muitas vezes ele não tem só aquela condição. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre de olho nas interações medicamentosas. Tem medicação que não pode ser tomada com outro de jeito nenhum. Ou então, há necessidade de um ajuste de dose. Então, a comunicação entre o reumatologista
ou outro médico, seja o psiquiatra ou um cardiologista, por exemplo, e o próprio paciente tem que ser o mais clara possível para poder estar sintonizado. Mexi nesse remédio, aumentei essa dose, suspendi esse remédio, para a gente saber onde a gente pode pisar. Camila, e até começar a ter os primeiros resultados, né? A Camila me contou, né, para a gente produzir esse programa, conversei com ela antes, ela me contou a história, uma história muito densa, né, que você devia continuar contando aí para outras pessoas, ajuda muito, né, doutor? Sim. Mas assim, você me contou que teve momentos que você leu a bula e falou, foi um desses momentos, Foi. quando você leu e falou, não quero mais saber? Sim. Eu tomo imunossupressores e a bula deles descreve reações muito fortes, alguns até cegueira. Então, aquilo ali para mim já era algo que eu via como nítido. Eu já trazia aquilo para minha realidade, então eu renegava os remédios, eu afastava e não tomava de forma alguma. Aí você pensava assim, eu vou morrer disso e Sim. vou largar? Pensava. Eu lia muitos relatos de pessoas que o destino era a morte, mesmo muito novas. Então eu imaginava que aquilo também iria acontecer comigo e que eu fazendo o uso dos remédios eu traria para mim mais sofrimento. Então eu preferia abandonar durante muito tempo o tratamento até retomar e conseguir ver resultado. Essa é uma situação que acontece? É uma situação muito frequente. Eu brinco com meus pacientes que se a gente for parar para ler bula de remédio, a gente não toma nada, só toma água. Tem a bula da dipirona, por exemplo. Tem vários efeitos colaterais lá que são graves. A grande questão é, aquilo tem que estar registrado em algum lugar, sabe, Ana? Até do ponto de vista assim, de segurança, de conhecimento. Eu encorajo meus pacientes a lerem a bula, mas cautela na hora da interpretação. Aqueles efeitos adversos relatados lá podem acontecer? Podem. Mas a chance em geral é muito pequena. A bula traz esse dado, inclusive, são eventos raros, eventos raríssimos. E claro, quando o médico está prescrevendo tal medicação, ele já colocou na balança entre o efeito benéfico dessa medicação e a possibilidade de efeitos colaterais. E se ele está prescrevendo, ele julgou que seria pertinente a correr aquele risco, né, para você ter um tratamento, você ter uma melhora. Mas é importante frisar, para tomar cuidado com bula, a gente tem que ler, a gente tem que estar ciente, não só da bula, mas da doença de forma geral, para o paciente é muito interessante. Mas compartilhe com o médico, olha, eu li na bula esse efeito colateral aqui me preocupou demais, corro risco de perder a visão. Como é que é isso, doutor? E a gente vai falar, olha, realmente existe esse risco, mas é muito pequena a chance, a gente vai fazer um acompanhamento com o oftalmologista. Então, tendo essa boa conexão e essa transparência na relação médico-paciente, é melhor para todo mundo. E ela citou uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar, o medo da morte que deu, né, e a ponto dela querer não tomar a medicação, porque ela pensou, por algum instante ela pensou, né, vou morrer de qualquer forma. Mas eu acho importante a gente dizer isso, né, doutor? Não é uma sentença de morte. Jamais, jamais é uma sentença de morte. Não é porque a doença não tem cura que a gente tem que pensar que vai morrer ou que não tem solução. Tem sim. Hipertensão também é uma doença sem cura. E tem tratamento. E quantas pessoas com hipertensão tem por aí? Tá? O lúpus ele é um pouco mais complicado, porque a hipertensão naturalmente existem formas graves da doença, mas tem tratamento. E se fizer um acompanhamento certinho e um tratamento correto, você consegue atingir um bom controle da doença, uma remissão e pode até ficar sem medicação. E eu queria saber como que funciona isso hoje, doutor, no SUS. O Sistema Único de Saúde dá amparo para os pacientes? Sim, dá amparo. Aqui em Belo Horizonte nós temos o PAN Sagrada Família, o PAN Padre Eustáquio, que são fontes onde recebem pacientes da atenção primária encaminhados ao reumatologista. Temos a Santa Casa, que é onde eu trabalho, que é um centro onde recebe pacientes do SUS para acompanhamento, geralmente de casos mais complexos, o próprio Hospital das Clínicas. Então, o SUS, sim, fornece praticamente tudo que a gente precisa para poder fazer um diagnóstico correto e o tratamento correto. E foi o seu caminho, né, Camila? Foi o meu caminho. Hoje eu faço, desde 2017, eu faço tratamento pelo SUS e sou muito bem assistida. Já tinha procurado todos os outros médicos em rede particular e foi no SUS que eu fui encontrar realmente a saída. E como é que você avalia isso? Foi assim,
Você já estava desacreditada e alguém te falou para ir? Estava desacreditada e alguém me falou realmente para ir. Foi o caso até desse marido, o amigo do meu pai, que a esposa faleceu de lúpus. Ele me disse que talvez se ele tivesse procurado o SUS a tempo, ele teria tido diagnóstico precocemente. Que ele teve diagnóstico, ela já estava com vários órgãos acometidos, com inflamação grave e acabou falecendo. Então eu tive a coragem de procurar o SUS também e foi onde eu encontrei o melhor tratamento, que me levou à remissão. Uhum. E esse não só o tratamento, né, doutor, mas a medicação também está disponível? A medicação está disponível sim, Ana. E olha só, a mesma medicação que está disponível para o atendimento particular, a mesma medicação que é prescrita nos Estados Unidos, na Inglaterra, é a mesma que a gente prescreve no SUS aqui em Belo Horizonte. Uhum. Isso não é uma questão local, isso é uma questão, um protocolo internacional, são organizações internacionais que definem o tratamento, a medicação é uma só, porque o lúpus que a gente tem aqui é o mesmo lúpus que eles têm lá, não tem essa diferença. Então, no SUS há sim disponibilidade, algumas medicações de alto custo, a farmácia de Minas fornece, mediante um processo, etc., mas eles fornecem sem custo algum para o paciente. Uhum. E felizmente a gente consegue fazer um tratamento de ponta mesmo no sistema de saúde. Não, tá certo. A gente vai para mais um intervalo e tem muita coisa ainda para a gente conversar. Nós vamos para mais um intervalo. Hoje eu estou conversando com o reumatologista Felipe Didier e também com a Camila Evan, que é consultora de imagens. Nosso tema é lúpus. A gente volta já. De Bem com Você está de volta e hoje nós conversamos sobre lúpus. Participa conosco o médico Felipe Didier, reumatologista, e a consultora de imagem Camila Evan. Doutor, agora em tempos de pandemia de Covid-19, dá um medo a mais nos médicos, assim, uma preocupação a mais para os médicos e para os pacientes? Ah, dá, sem dúvida. Pelo próprio Covid em si, né? Mas quando a gente pensa sobre a ótica da reumatologia, né? Sobretudo falando sobre o lúpus, o Covid é um fator que pode complicar muito tanto a nossa investigação quanto o nosso paciente que está sendo conduzido. Alguns sintomas do Covid são semelhantes a alguns sintomas do lúpus. Por exemplo, uma dor no corpo, febre, embora haja sim uma diferença, né? O Covid é uma doença aguda, geralmente a gente tem um contato próximo que manifestou o mesmo sintoma ou que já foi confirmado positivo. Ao passo que o lúpus é uma coisa mais insidiosa, mais lenta ao longo de semanas e meses. E isso ajuda muito, claro, a diferenciar o quadro. O grande problema para nós, reumatologistas, é o paciente que vem bem em remissão e eventualmente desenvolve o Covid. E aí a gente tem que colocar muito na balança por conta do uso de imunossupressores, que são medicações que deprimem a imunidade, e pelo fato de a infecção pelo Covid ser um dos gatilhos para a doença entrar em atividade no paciente que já está bem. Camila, e quando começou essa pandemia, como é que você ficou? Mais uma vez eu deixei de tomar remédios. Sem consultar a minha médica, ela me disse que poderia continuar, mas como ele disse, alguns remédios vão deprimir a nossa imunidade. Então, como o Covid já veio causando uma insegurança muito maior, eu preferi parar de tomar o remédio por conta própria devido a um novo medo que me causou. Uhum. Então, por mais que eu já acreditasse no tratamento, já visse resultados, o psicológico ainda foi um pouco abalado com a notícia do Covid e eu deixei aquilo ali, mais uma vez, tomar frente. Uhum. Doutor, e como é que fica aí o organismo nessa bagunça? Toma remédio, para de tomar remédio de repente? Olha, lá naquele comecinho da pandemia, o medo que a Camila sentia era o mesmo medo que a gente sentia também, porque a gente não conhecia o Covid. Então, houve muita insegurança, muitos pacientes realmente abandonaram o tratamento, alguns médicos desencorajaram o tratamento porque não sabia como o corpo ia reagir de uma infecção, né? O tempo foi passando, estudos foram sendo feitos, os pacientes com doenças autoimunes, incluindo lúpus, foram sendo analisados e hoje, à luz do conhecimento atual, o paciente é recomendado manter as medicações nas doses atuais
sejam os imunossupressores ou mais leves ou até os imunossupressores mais fortes, vamos chamar assim. E essas medicações só seriam suspensas ou dose ajustada em caso de desenvolvimento das formas graves do COVID, que é aquele paciente que exige uma internação, muitas vezes com necessidade de uso de ventilação mecânica, né, intubação, CTI. Mas do contrário, sintomas gripais leves, COVID confirmada em uso de imunossupressor, se puder conversar com o médico seria muito bom, mas a recomendação geral é manter o tratamento como está, não suspender de forma alguma. Uhum. Então agora você está aí bem em remissão e Sim. no desmame, né? Tô, sim. E eu percebi que você fala muito dessa questão emocional. Sim. E isso te levou, inclusive, para as redes sociais, para compartilhar a sua experiência, né? Qual que é a importância disso, de compartilhar essa experiência com as outras pessoas? Eu acho que é a parte principal, quando a pessoa busca informação, principalmente com quem passa pelo processo. Porque muitas vezes eu falo que hoje eu consigo ter uma vida normal, algo que há 4 anos atrás para mim seria impossível. Eu imagino que para as pessoas que hoje descobrem o lúpus, recebem aquela notícia de que você tem uma doença incurável, o medo, o susto é muito grande, então a pessoa não vê essa possibilidade de que você pode voltar a ter uma vida normal. Uhum. Então você ter contato com pessoas que falam disso, que vivem essa experiência, é muito importante para você criar uma confiança, acreditar no tratamento, acreditar nessas possibilidades. Claro que em algumas pessoas a doença ela age de forma mais grave, mas eu pelo menos já tive o diagnóstico de IRA. IRA é uma perda do rim. Então, e hoje estou aqui, continuo com os meus 2 rins, funcionam normalmente. Faço o tratamento e busquei de todas as formas me fortificar psicologicamente, principalmente com informações corretas, informações de médicos, conversando muito com médicos, não só reumatologista, mas todos aqueles que pudessem ajudar um pouco, nutricionista, um cardiologista, clínico comum, toda a ajuda que pudesse ser para mim, ser bem-vinda. Uhum. Doutor, só explica pra gente rapidamente o IRA que a Camila citou aí do rim, que ela quase perdeu. Uhum. IRA é a sigla para insuficiência renal aguda, ou injúria renal aguda, que é uma perda abrupta da função renal, que é uma das manifestações, talvez a mais temida do lúpus. É uma manifestação grave, indica uma doença grave, e nesse caso há uma perda da função renal e o tratamento tem que ser iniciado o quanto antes e com uma intensidade bastante elevada para poder recuperar essa função renal, né? Uhum. E você conseguiu essa recuperação, né? Consegui essa recuperação. Você sabe como. E eu gosto muito de falar também que eu me apeguei muito à fé por isso, porque quando eu recebi esse diagnóstico da IRA, eu também me recusei a me tratar, a fazer hemodiálise, a internar. Eu me recusei a tudo isso, porque também para mim era uma coisa que eu não queria. Então, por isso que eu falo, esse apoio psicológico, essa troca com pessoas que vivem esses momentos é muito importante, porque a pessoa que já passou, que superou aquilo principalmente, ela consegue te dar uma confiança, uma segurança muito maior do que qualquer remédio, vamos dizer assim. Não é dispensável, jamais, mas quando você fala com alguém que já vivenciou aquilo, é muito mais fácil. E aí, doutor, como que fica esse amparo, né? Que o que a Camila falou, acho que faz todo sentido. Não é só conversar com o médico e ter as informações técnicas, né? A menos que o médico tenha tido lúpus para ele sentir na pele, né? Mas eu encorajo sempre, eu acho super válida a troca de informações entre os pacientes. Hoje em dia existem páginas, hoje em dia existem grupos, né, Camila? Existem. Que os pacientes trocam informações. É claro que o reumatologista, do ponto de vista científico, é quem mais estudou aquela condição. Então, eu oriento sempre meus pacientes, olha, compartilhem, busquem pacientes com a mesma condição, porque as angústias muitas vezes são as mesmas e a troca ali de informações coloca uma pessoa do lado da outra de mão dada, então aquilo dá força para os dois. Só peço tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes as informações não vêm de forma científica e acaba gerando muita confusão ou uma falsa ideia sobre determinado remédio. E um paciente que muitas vezes não está muito bem psicologicamente, ele acaba se apegando naquelas informações que não são verídicas e isso atrapalha todo o tratamento. Então, a minha orientação é: compartilhem, leem, estudem,
Mas sempre compartilhem com o seu médico também. Né? Compartilhem com o seu médico que ele vai falar, olha, esse ponto procede, esse aqui já não procede tanto, veja bem, é por aqui, por aqui. E a partir do momento que a pessoa tem as informações com embasamento científico nas mãos, ela pode compartilhar com outros, como a Camila fez. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim e eu quero pedir para que vocês dois falem, vou começar por você, Camila. O que você diria, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, ou que têm um familiar, ou que elas mesmas têm esse diagnóstico, ou estão, né, desconfiadas desse diagnóstico, estão nessa busca? Eu diria para elas não desistirem do tratamento. Como eu citei, eu sou uma pessoa muito apegada à fé, a pessoas que se apegam a um filho, ou uma mãe, ou a si mesmo como uma motivação para continuar. Então, se apeguem muito forte a esse motivo, confiem no tratamento. Como o doutor disse, todas as informações que puder compartilhar com o médico. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, a minha realidade mudou muito, porque todas as dúvidas eu levava para a minha médica e ela esclarecia e me passava segurança para aquilo, para eu continuar. E por eu continuar e não desistir, que eu estou aqui. Talvez se eu tivesse abandonado o tratamento, infelizmente já teria acontecido como várias outras pessoas, já teria, né, ido embora. Mas eu estou aqui e quero continuar falando disso, quero continuar encorajando essas pessoas, porque é muito importante. Talvez se eu tivesse tido esse apoio no início, eu não teria retardado tanto o meu tratamento. E o senhor? Camila já falou tudo, né? Olha, endosso o que ela falou. Eu acho que troca de informações é sempre muito interessante entre os pacientes e entre o profissional também. Eu queria dizer para as pessoas que é fundamental um bom relacionamento com o médico. O lúpus ele não é uma sentença, é uma doença crônica, a pessoa vai viver com aquilo a vida inteira. Ela pode escolher viver mal com aquilo ou viver bem. O médico reumatologista é o profissional que vai estar de mão dada com ela ao longo daquela jornada, daquela caminhada. Então, quanto melhor a relação deles, melhor. Evitem abandono de tratamento, evitem se basear as decisões em informações que são colhidas da internet, informações sem embasamento científico. E tentem seguir o máximo possível o plano de tratamento, porque aquilo ali foi feito baseado em muito cálculo, em muito raciocínio, em muito estudo. Se seguir direitinho, as chances de dar certo são praticamente 100%. Tá certo. Eu agradeço imensamente a presença, a participação de agradeço vocês. a oportunidade. Voltem sempre, viu? Sempre que quiserem. Obrigada. As portas estão abertas. Obrigada. Nosso programa está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, já sabe, né? Manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Se preferir, vai lá no direct do nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. E também tem o nosso podcast, o Pode Bem, então agora você não tem mais desculpas para não acompanhar o nosso conteúdo, né? Eu te vejo na semana que vem, até lá, tchau, tchau.